Seja muito bem-vindo a mais um Papo Iluminar, em especial Outubro Rosa. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é quando a vida testa os nossos limites, quando a vida testa, os limites de uma mãe solo, quando vem um diagnóstico de câncer em um quadro, em uma situação de maternidade solo. Bora iluminar esse papo? Hoje nós estamos aqui com a convidada, a Ângela Oliveira, psicóloga, especialista em neuropsicologia e atende mães, em especial mães solo. Seja muito bem-vinda, Ângela. Obrigada, Mirella. É uma satisfação muito grande estar aqui participando do Papo Iluminar. Eu espero poder contribuir com vocês, trazer um pouco de conhecimento e falar como é que o diagnóstico de câncer atravessa as mulheres, em especial as mães solo. Antes de tudo, queremos ouvir o conceito, de maternidade solo. O que é maternidade solo? Vamos lá, então. A maternidade solo é aquela maternidade em que as mulheres vivenciam todas as experiências de forma solitária, sozinha, independente do seu estado civil. É a mulher que assume, é a mãe que assume a responsabilidade financeira, a responsabilidade de educar, a responsabilidade pedagógica, todos os tipos de arcabouço que precisa para dar conta de uma criança, do filho. É essa mulher que tem essa tarefa. Por que eu falo independente do estado civil? Porque tem mulheres que mesmo dentro de um relacionamento, elas vivenciam a maternidade solo. Porque não tem o parceiro ou a parceira na condição de compartilhar o cuidado com a criança. Então, a maternidade solo é basicamente isso. É interessante isso que você falou, porque certamente, muitas mães não percebem que estão vivenciando a maternidade solo justamente por conta do estado civil, por acharem que ter um companheiro ou uma companheira ao lado configura a ideia de que ela não está passando por esse processo sozinha, quando na verdade há uma sobrecarga muito grande de tarefas e tomadas de decisões, que vem muito de um histórico, A história, a ideia de uma maternidade já fala muito do quanto que a nossa sociedade ainda entende a educação de uma criança como responsabilidade exclusiva da mãe, né? E isso vem muito de um contexto histórico, em que a gente fala que a economia do cuidado sempre direciona as mulheres para o cuidado com o fazer de casa e o cuidado com os filhos. Aquela ideia de que o parceiro precisa trazer o sustento para casa, precisa ir buscar o provento para casa, para sustentar aquela família. E a mulher, naturalmente, fica com as questões de administração da casa e dos filhos. Então, esse estereótipo vem se perpetuando até os dias atuais. E algumas mulheres, mesmo trabalhando fora também, porque o trabalho interno também é um trabalho bem cansativo, inclusive. Então, muitas mulheres não percebem que, mesmo estando dentro de um relacionamento, acha que sim, é responsabilidade da mulher. Mas um filho faz parte de uma estrutura. Então, não é necessariamente porque ela é casada ou solteira que precisa assumir essa responsabilidade sozinha. Tem que ter essa coparentalidade que nem sempre acontece, independente de estar com uma pessoa ou não estar. E entra então a sobrecarga, esse amontoado de tarefas, essa pilha de tarefas que muitas vezes a mulher acaba se cobrando dar conta de todas essas tarefas, dar conta inclusive do sucesso dos filhos, né? Sim, a sobrecarga materna é atravessada pela sobrecarga feminina, a sobrecarga das mulheres, que as mulheres carregam durante muito tempo. E as mães, em especial, têm esse senso de responsabilidade, como se realmente precisasse dar conta de tudo, como se não pudesse deixar nenhum prato cair, né? No malabarismo. Só que tem momentos que vai precisar cair algum prato que não vai conseguir dar conta de tudo. E as mulheres precisam entender que pedir ajuda é um momento de autocuidado. É um cuidado consigo, né? É uma responsabilidade que você precisa ter. Porque se você não se cuidar, ninguém vai fazer isso por você.
Então, a sobrecarga é gerada também por achar que somente ela vai fazer o que ela faz. Claro, somente a mulher vai fazer o que ela faz, só que outras pessoas podem participar desse cuidado. Não existe a possibilidade de cuidar de um filho sozinho. Precisa de uma aldeia, precisa de uma comunidade para poder garantir um cuidado para o filho, né? De realmente trazer, entregar essa pessoa para a sociedade. E somente uma pessoa carregar essa responsabilidade é muito pesado. Ainda precisamos mudar muito a nossa visão acerca da educação, de crianças e de adolescentes. E aí, pensando em tudo isso, nós podemos fazer logo um link aos limites dessa mulher, né? O diagnóstico de câncer, ele vem testando esse limite, né? Como é que, quais são os impactos emocionais que uma mulher vivencia quando ela se percebe no momento em que ela é diagnosticada com câncer, especificamente o câncer de mama, mas com câncer, né, de uma forma geral. Uhum. Os impactos emocionais são inumeráveis, porque assim, só o fato, a maternidade em si já é desafiadora. E muitas vezes as mães acabam não se percebendo, direcionando todo o cuidado somente para o filho e negligenciando o autocuidado. Então, quando chega um diagnóstico de alguma doença grave, uma doença como um câncer de mama, por exemplo, acaba mexendo com o imaginário das mães, que é o maior medo que toda mãe tem é de morrer e deixar seus filhos. De achar que, de entender quem é que vai cuidar do filho se eu não estiver aqui. Porque é o maior medo de todas as mães. E esse diagnóstico, ele vem em um lugar que acaba trazendo uma percepção de morte iminente. Por mais que a gente saiba, né, que nós saibamos que o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte, as pessoas têm descoberto cada vez mais cedo, a tecnologia a serviço da medicina vem garantindo uma sobrevida, os tratamentos são mais eficazes. Então não é um diagnóstico, não é uma sentença de morte, só que a mulher fica sempre pensando, e se eu morrer? Quem é que vai cuidar do meu filho? Mas se você viver, como é que você vai cuidar de você? Você precisa realmente se cuidar para poder performar uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa pessoa, porque realmente, na ausência da mãe, o filho vai continuar vivendo. Então, tem que ter esse autocuidado para poder cuidar do outro. É. E aí, diante disso, vem os desafios que são específicos, né? Quando não há uma rede de apoio sólida. Uhum. Bom, ela tem ali as tarefas, e em se tratando de uma mãe solo, ela tem a tarefa de prover e ela tem a tarefa de cuidar, os dois unidos ali. Quais são os desafios específicos que essa mulher ela vivencia diante de um diagnóstico desse, pensando numa rede de apoio? Muitas vezes, Mirella, essas mães precisam buscar rede de apoio paga. E muitas vezes quem acaba sendo a rede de apoio dessa mulher são as mães das crianças que crescem junto com seus filhos. Porque muitas vezes não são as pessoas do seu convívio familiar que vai ser uma rede de apoio bacana. Então é muito desafiador você perceber que está em um momento que precisa cuidar do outro, sendo que você também precisa se cuidar. Mas pedir ajuda, solicitar apoio, nem que seja uma ajuda paga, ou pessoas que realmente possam garantir essa forma de você poder se cuidar e cuidar do seu filho. Porque se você entender que não consegue dar conta do seu tratamento, o seu filho ou sua filha vai perceber. Então, sempre que for possível, fazer uma rede de contato, uma rede de apoio para poder realmente se sentir pertencente a um grupo é muito importante. Pertencer. Todo humano tem o desejo de pertencer, na verdade. E pensando e tratando de uma mulher que tem o dever de educar uma criança e se vê muitas vezes na obrigação de fazer isso sozinha, ela
em diversos momentos, apesar de conseguir enxergar essa rede de apoio fora, ela ainda assim vai sentir só, ainda assim vai se sentir sozinha, porque é um desafio, né? E essa solidão muitas vezes perpassa pelo lugar da mulher que se vê fragilizada, que se vê vulnerável, e o quantas vezes essa mulher imaginou uma realidade completamente diferente para educar seu filho, mas está vivenciando essa. E aí vem todo o processo de aceitação, aceitação do contexto, aceitação da doença, aceitação de como esse filho, essa criança ou esse adolescente reage diante de uma situação como essa. Então, são diversos aspectos, são diversas camadas que precisam ser trabalhadas, e aí pensando na atuação do psicólogo. Como o psicólogo ele pode acolher essa mulher diante desse contexto, sem cair nessa ideia de positividade obrigatória, porque a mulher ela está ali pensando sempre na vida, nesse lugar morte e vida, uma vez diagnosticada com câncer. Como que vai tratar de um ponto tão delicado como esse, sem entrar nessa positividade obrigatória? Uhum. É realmente muito delicado. Mas o que é que eu penso sobre isso? A morte é um tabu para a nossa sociedade. Até mesmo para a psicologia. Falar sobre morte traz vários sentimentos que remetem à infância, remetem ao seu estilo de vida, remetem a você olhar para os seus familiares e olhar para os seus filhos. E o mais importante nesse momento é validar o sentimento dessa mulher, validar esse medo, porque é um medo legítimo e não é um medo de morrer em um acidente trágico, é um risco como se fosse um risco iminente. A pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, por mais positivo que seja, acaba realmente pensando que pode vir a falecer. Mas o nosso trabalho, nosso papel é de legitimar, validar esse medo, mas trazer outras perspectivas, tentar ampliar e trazer vida para aqueles momentos em que as pessoas estão passando, atravessando. O mais importante é estar junto com essa mulher, não querer trazer uma narrativa, um discurso de que vai ficar tudo bem. Não vai ficar tudo bem, mas no momento é acolher essa dor, é acolher esse sentimento, é fazer com que ela realmente perceba, com que ela sinta tudo que está chegando, para poder entender como é que pode atravessar da melhor forma esse processo. Você acredita que existe um sentimento de culpa? Essa mulher, ela desenvolve algum sentimento de culpa, identificando e percebendo que esse filho, de alguma forma, acaba sendo, né, perpassado pela dor dessa mãe. E você acredita que essa mulher, ela se sente culpada por isso? Sim, algumas mães, as pessoas dizem muito, né, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Na verdade, é a sociedade que coloca muita culpa na maternidade. E algumas mães acabam realmente achando que tem responsabilidade sobre tudo, inclusive por adoecer, por não conseguir estar bem para performar melhor mãe. Mas muitas vezes, quando o diagnóstico chega, é para você parar e olhar para sua vida. Como é que você está levando sua vida? O que é que essa doença está querendo dizer no momento? Claro que uma doença não é algo positivo, mas como é que a gente pode olhar para esse diagnóstico de uma outra forma? Porque é um momento realmente de parar e de perceber o que é que você está fazendo em sua vida, como é que você está levando sua vida. Tem alguns estudos que falam que fazem um comparativo de diagnóstico de câncer com questões emocionais. Quando esse corpo coloca através de doença para fora, o que é que você represou de sentimentos de emoção? O que foi que você não conseguiu dar conta? O que foi que você não conseguiu colocar para fora? Que esse corpo está manifestando através de doença. Então, existe uma culpa que a sociedade colocou para as mulheres e algumas estão se desprendendo desse lugar. Isso é maravilhoso, mas é realmente pensar como é que você pode fazer, o que é que você pode fazer por si para depois fazer pelo outro. Essa culpa, eu posso dizer até que essa culpa ela é muito do feminino,
vai além, né? Não é uma culpa plantada exclusivamente nas mães, é uma culpa do feminino. Quando muitas vezes algo não dá certo dentro de uma relação, no trabalho ou em qualquer tarefa que essa mulher ela se propõe a fazer, o primeiro questionamento que ela faz é: o que é que eu fiz de errado? O que eu fiz que deveria ter sido diferente? Uhum. É o primeiro questionamento que ela faz. Ela não consegue considerar o que está ao redor. Ela primeiro se pergunta para depois olhar para fora. E isso é muito delicado porque não é sobre autorresponsabilidade. Porque a autorresponsabilidade ela regula emocionalmente, psicologicamente, desenvolve maturidade, mas esse lugar não é da autoanálise, é um lugar da autopunição, que é uma punição que já é implementada na voz que nós escutamos, né? Da nossa cabeça aqui, da nossa consciência, que vem do inconsciente mesmo, né? O lugar da culpa do feminino. E claro, câncer, diagnóstico de câncer, doença, é algo que gera muito sofrimento, gera muita dor. Só que nós, profissionais, de alguma maneira, precisamos identificar até que ponto esse sofrimento é a forma como a pessoa está lidando com o momento presente e quando esse sofrimento ele já se transforma em algo adoecedor, um transtorno depressivo, ansiedade. Como identificar, né? Como observar se essa pessoa ela está acessando de fato o sofrimento que precisa ser vivido ali naquele momento ou se já se trata de um processo adoecedor? É importante observar o seu cotidiano, porque, claro que um diagnóstico de doença causa um impacto na vida da pessoa, e você observar o quanto está mobilizando a sua vida. Tem algumas pessoas que falam que depressão é uma tristeza muito profunda. Uma tristeza muito profunda pode desencadear uma depressão ou algum outro tipo de transtorno, mas que não necessariamente a tristeza ou a elaboração do luto pelaquela doença, por aquele diagnóstico, vai ocasionar uma depressão. Mas como é que a pessoa observa? Se você começou a mudar, mudança de hábito, se você não costuma mais fazer o que você gostava, se você perdeu o interesse pela vida, pelas coisas que você gostava antes. Então, é fazer uma observação sobre o que você fazia antes e o que você deixou de fazer, o que você tinha interesse antes e o que você deixou de ter interesse. Porque, claro que existem algumas limitações por conta até do tratamento, que é bastante agressivo, mas observar se mantém o interesse pela vida, como é que você está enfrentando esse momento. Porque algumas pessoas podem desenvolver realmente depressão, ansiedade ou outros transtornos, e tem pessoas que não vão desenvolver nenhum tipo de comorbidade, né? A gente pode entender como uma comorbidade do câncer, mas é perceber realmente como você está enfrentando, e é sempre importante ter um profissional para auxiliar, ou ter amigos para poder conversar, dialogar. Ter uma pessoa que você confie, que você realmente possa colocar para fora, elaborar essas questões, essas emoções todas que acaba rodeando a pessoa, porque não é fácil enfrentar uma doença grave desse porte. E sempre que for possível, falar sobre isso. Falar é sempre a melhor opção. Falar organiza, não é? Uhum. Falar organiza. Coloca para fora é uma forma que a gente tem de. Sabe aquelas gavetinhas que a gente tem no nosso armário e a gente sai separando as coisas, os objetos que a gente tem na nossa casa ou em qualquer lugar que a gente conviva por muito tempo? Assim também é aqui dentro. Nós precisamos organizar o que está aqui dentro. Só que aqui dentro, quando a gente não coloca para fora, é como se não houvesse espaço para fazer essa organização. Então, a linguagem, ela é um meio de você colocar para fora, seja ela linguagem falada, seja ela linguagem escrita, né? Movimentos corporais, a dança, todo meio de comunicação é um meio de organizar internamente. E aí, diante dessa organização, né, pensar nos recursos é muito importante. Quais são os recursos que essa mulher ela pode desenvolver, ou ela pode construir para associar da psicoterapia e aos tratamentos convencionais
trazer para essa mulher mais firmeza, mais base? Uns recursos interessantes é você voltar para fazer tarefas que você gosta. Você buscar a espiritualidade, que não seja vinculado à religião, mas você realmente entrar em contato com algo que você acredita. Você fazer outros tipos de terapias, você realmente procurar se conectar com você e entender de uma outra forma o que é que está acontecendo no momento. Porque a Organização Mundial de Saúde fala que saúde não é só o não estar doente, é o bem-estar físico, emocional, psicológico e espiritual. Então, por que não buscar outros recursos para você realmente poder se aterrar naquele momento e entender o que está passando? Porque existem vários tipos de terapias. Psicoterapia é muito importante, mas tem outras terapias e estar em um momento, em locais onde você possa estar em contato com a natureza, em contato com outras pessoas, fazer leituras que te tragam uma consciência mais ampla. Tudo isso ajuda, tudo isso faz parte de você realmente se tratar para além do tratamento biológico. E interessante isso que você falou, porque acaba associando a próxima pergunta, porque a próxima pergunta que eu tenho aqui é justamente o fato de como equilibrar, né, toda essa dor ao fortalecimento da esperança, porque a espiritualidade, de uma forma geral, que é o se conectar com algo maior que você acredita, independente de religião, ou o contato com a natureza, que é perceber e se aproximar da grandeza de algo que você tem ali à sua disposição, sem necessariamente precisar pagar ou necessariamente precisar. É algo ali livre, né, e que você pode ter acesso a qualquer momento. É um meio de você, de alguma forma, fortalecer essa esperança, né? Uhum. Imagine, você está passando por um momento difícil e você ir na cachoeira, colocar os pés nas pedras, deixar aquela água cair no seu corpo. Você contemplar o som dos pássaros, o som da natureza, de você realmente ficar ali e sentir que existe uma paz tão grande que vai trazer uma organização interna. Então, é uma forma de você realmente entender quem é você no mundo. Como é que você está atravessando aquele momento? De você realmente poder se conectar com o que não consegue ver, que só com o que você consegue sentir. Porque nós somos, algumas pessoas são só materialistas, né? Não conseguem realmente perceber que existem energias para além do que a gente consegue sentir, para além do que a gente consegue ver. Então, se conectar com essas forças é um recurso muito importante para atravessar esse momento difícil. Amplia a visão. Quando se, quando se reduz a visão ao foco exclusivo do que está acontecendo nesse exato momento, se perde a oportunidade de viver, de se renovar a partir de novas experiências. E o interessante disso tudo é que sempre quando há, né, quando a mulher, ela, não só a mulher, mas qualquer pessoa que vivencia um momento de muita dor, de muita dificuldade, é como se abrisse um portal de oportunidade para você viver a vida de uma forma diferente, viver a vida de uma outra maneira. É você começar a olhar para a vida de uma outra maneira, é um convite a olhar para essa vida de uma outra maneira. É um convite para você olhar para a vida com um olhar mais holístico. E esse olhar mais holístico que eu falo é um olhar mais amplo. É um olhar de, vamos lá, existe vida para além da caixinha que eu criei e me coloquei. Existe vida para além dessa realidade que eu acredito que é a única que existe nesse mundo. Quando não, pelo contrário, há diversas realidades. Existe a minha, existe a sua, existe a sua, existe a de todos nós. E muitas vezes fazer contato com a realidade do outro amplia, abre espaço, dá esperança, dá confiança. E aí, estamos chegando aqui no finalzinho, eu queria muito ouvir você, Ângela, sobre como que é para você
atender essas mulheres? Como é para você atender a mulher que chega com a dor, essa dor muito evidente, essa dor aparecendo, transparecendo no rosto, né? Na feição, no corpo, na fala carregada dessa mulher? Como é que chega isso para você? É, é um desafio, porque eu também sou mãe. E não existe neutralidade na clínica, né? Não tem como a gente não ser atravessada pelas narrativas que a gente escuta de outras mães ou de pessoas que estão vivenciando situações parecidas com as nossas. É um desafio muito grande, mas estar caminhando com essas mães tem sido uma satisfação muito bacana, porque é realmente se desprender dos paradigmas que ancoram aquela mãe ou aquela mulher em caixinhas que a sociedade impõe para ela e realmente pensar em outras possibilidades de ampliar e de seguir o seu fluxo, de seguir o seu caminho, de exercer sua maternidade, até porque não existe só uma forma de maternar. Eu falo sobre maternidades, de exercer essas maternidades, essas mulheridades de uma forma mais saudável. De repente o contexto não vai mudar, mas a forma como você escolhe olhar para aquele desafio, para aquele momento que vai fazer diferença. É que você vai entender o quanto que você é potente, o quanto que você é capaz, o quanto que você é forte, o quanto que você é diferente do que a sociedade espera de você e que não deixa de ser menor porque é diferente do que o outro espera. Então, é um desafio, mas é muito gratificante. Uma mensagem para essa mulher que está aqui ouvindo a gente agora. Uma mensagem de amor, de carinho. Você precisa se cuidar. Porque filho cresce, filho vai embora. E quando você escolhe negligenciar sua saúde, seu autocuidado, em detrimento do filho. Não que não precise se doar para o filho, não que não precise se doar para a família, mas se olhar também é importante. Você percebeu o quanto que você está direcionando o olhar para você? Quando foi que você fez uma atividade que você gostou? E quando foi que você proporcionou um lazer para outras pessoas e esqueceu o seu próprio lazer? Então, é realmente ter esse momento de pensar, tá, o que é que eu estou falando de minha vida? Eu costumo escutar de pessoas que recebem o diagnóstico de doença, não necessariamente o câncer, ou até mesmo o câncer, de que é como se fosse um choque de realidade para você realmente parar e olhar para a sua vida de outra forma, como se precisasse reconfigurar alguma informação de sua vida que você não estava percebendo. E muda o olhar com relação ao mundo. Você passa a olhar para a sua vida de forma diferente. Então, assim, que não precisemos esperar um diagnóstico de doença ou realmente adoecer para poder olhar de uma outra forma para a sua vida. Poder fazer escolhas mais assertivas, mais saudáveis. Mas que você possa contemplar a vida de uma outra forma. Porque a vida é uma só. Então, vamos viver a vida que a gente tem da melhor forma. Essa é a Ângela Oliveira. Muito obrigada, Ângela, pela sua presença, pelas suas palavras, pelo conhecimento aqui compartilhado conosco. Queremos ter você aqui mais vezes, né, para falarmos aqui sobre outros assuntos, assuntos associados à maternidade, assuntos associados, né, a esse lugar da saúde mental na vida da mulher, que é sempre muito importante. A você eu quero agradecer muito por ter estado, assistido até aqui. Nós continuaremos com o nosso Papo Iluminar, mas esse é o nosso último episódio do especial de Outubro Rosa e queremos agradecer porque você esteve aqui, acompanhou essa série, compartilhou, né? Continue compartilhando para pessoas que necessitam ouvir o que você escutou aqui. Já aproveita, se inscreve no canal, compartilha, pois nós vamos cada vez mais, né, abrir espaços para desenvolver papos iluminados como esse e que continuemos a construir uma ideia, uma compreensão sobre si, sobre o mundo, cada vez mais ampliada. E até a próxima!